e vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ver se os irmãos estão bom de memória. Onde lemos na terça passada? 1 Pedro capítulo 2. Graças a Deus. Vamos terminar esse assunto, né? Nós passarmos para algum dos nossos irmãos para nos ajudar aí. Graças a Deus. 1 Pedro capítulo 2. Eu vou ler versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimento e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Amém. Deus abençoe os irmãos, podeis tomar os vossos lugares. Irmãos, na terça-feira passada, nós falamos sobre esse texto, ou dentro desse texto, e na verdade, eu posso entender com os irmãos, que a nossa vida espiritual, ela precisa sempre de faxina, tá? Sempre vai precisar de faxina. É que a gente acostuma, às vezes, com coisas que não devia acostumar. A gente acostuma com isso. E de quando em vez, Deus, Ele, como se diz, dá um estralo assim na gente, e nos desperta para a gente não acostumar com coisas que não devem acostumar. O problema nosso, às vezes, é o esquecimento. Nosso problema, às vezes, é tipo assim, não tem importância, não. Mas precisamos sempre estar refletindo na palavra de Deus. E a vida espiritual, ela é uma faxina. Por exemplo, se pensarmos numa casa, você já viu que o quanto que uma casa bagunçada é ruim de ficar dentro dela? Você já percebeu que é difícil você estar dentro de uma casa desajustada? Eu me lembro que eu fui numa casa, essas pessoas não moram mais aqui, não precisa você pensar que eu estou direcionando a palavra para A ou para B, não. Essas pessoas não moram mais aqui, mas eu fui numa casa uma vez, como se diz, pelo amor de Deus, era peça íntima jogada, era roupa de criança esparramada no chão, é panela no meio da sala, é aquela anarquia, é arroz esparramado. Tudo bem, criança faz as suas artes mesmo, né? Talvez no momento da comida, mas o problema é em arrumar o negócio. A casa fica parecendo um lixo, um chiqueiro. É triste, isso é bagunçado. Não, o sujeito, o cidadão que pensa, que tem raciocínio, não consegue viver dentro de um ambiente desse. Porque a casa está bagunçada, a casa está desajustada. É ruim viver num ambiente desse. Não dá para ficar num lugar desse. Né? Eu lembrei de um negócio aqui, posso falar, não aconteceu, não foi aqui também não. Eu fui posar na casa de um sujeito uma vez, eu estava só. Eu fui posar na casa do sujeito uma vez e me falaram, não, já arrumou sua cama, pode dormir. E era uma cama de casal, mãe divina. E tá. E lá nessa casa tinha 3 mulheres. Aí quando eu fui olhar onde que eu ia dormir, que eu tirei assim um pouco a coberta de um lado, irmão, a cama estava infestada de peça íntima dessas mulheres. Falei, mas será que aqui que é para mim dormir mesmo, meu Deus do céu? E esse é o ambiente? Mas não tinha o cuidado, parece que o negócio era assim, lavava e jogava. Depois ia sujando e ia jogando também em algum lugar por aí. Mas não tinha o cuidado e o critério com essas coisas. De forma que a casa
Era uma bagunça, uma anarquia. Inclusive, a gente pode até abrir um leque aqui, né? Abrir um leque e dizer, quem sabe, existe pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra dessa com relação à casa. Porque, minha irmã, é o seguinte, o homem, tudo bem, existe homem que ele é muito desmantelado, está parecendo a peça do, cadê o João mais a Marta, né? A peça do João mais a Marta, que teve aqui no encontro de casal, né? É João mesmo? É o João, hã? Pois é, irmão, mas nós não tem esse problema, né? O crente mais a Marta não tem esse problema, é só a peça, viu, irmãos? É só a peça. Mas eu achei engraçado que o João chegou, da toalha que ele chegou, já arrancou a camisa, já jogou no meio da sala, né, da cozinha, já arrancou o sapato e já jogou para lá, né? E a Marta já estava brigando com o João, porque o João não ajudava a arrumar a casa, enquanto que a Marta estava só no zapo-zapo, né? Como eles dizem lá. Mas é uma verdade. Existe, primeiro, o papel do homem. Qual é o papel do homem? Providenciar o bem para dentro da casa. Esse é o papel do homem. Quando você vai para o Gênesis, você vê essa ordenança de Deus. O homem, ele é trabalhar do seu suor. Então o papel do homem, ele vai colocar o alimento dentro de casa. O papel da mulher, zelar da casa. Cuidar da casa. Deixar a casa, como se diz, cheirosa. Num lugar para estar em que as pessoas que chegaram ali, que o problema não é ser pobre. Não. Esse não é o problema. Ah, porque eu sou pobre. Não. O problema é ser bagunçado, lambão e desorganizado. Por exemplo, alguém diz, o fulano está com a roupa rasgada. Sim, talvez porque a mulher não cuida da roupa. Pode sim ser pobre, mas que conserte a roupa. Aparecendo a história do marido que comprou uma calça, né? E ele precisava de fazer barra na calça. Ia para a esposa e dizia, meu bem, faz barra na calça. E entrava aqui, saía aqui. Meu bem, faz barra na calça. E vai vários dias. Ele cansou, foi na sogra. Nessa sogra era boa. Primeira vez que ele falou com a sogra pegou a calça, foi lá, fez barra na calça. Aí a mulher lembrou, nossa, esqueci, tem que fazer barra na calça do meu marido. A mulher foi lá e arrancou mais um pedaço. Quando ele vestiu, estava pegando uma régua, que é a coisa mais feia do mundo, né? Quer dizer, não pode ser assim, tem que ser atenciosa às tarefas de casa. Isso é dever de mulher, né? Mas tudo bem, vida espiritual é mais ou menos assim. Precisa sempre de estar cuidando e zelando da nossa casa. Precisa sempre estar zelando do ambiente espiritual, que é a casa. E essa casa não é nossa, é do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, quando nós chegamos para a igreja, aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, batizamos, a casa foi limpa, não é? A casa ficou limpa. Aí, o Espírito Santo habitando dentro dela, está gostando, a casa está zelosa. Mas aí, o sujeito começa a buscar algumas mobílias lá do mundo e colocar dentro da casa. Nós falamos aqui sobre algumas coisas, né? A malícia. O sujeito pega a mobília lá do mundo e puf, dentro da casa. Vai trazendo, pega a mentira e tá dentro da casa. Pega uma coisa que não deve estar. Uma coisa eu vou dizer para os irmãos, o Espírito Santo não fica nessa casa. Ele não fica na casa, ele sai fora. Por quê? A casa é dele. Se ele não manda na casa, então ele não fica na casa. O Espírito Santo tem que dominar por inteiro. Ele tem que comandar por inteiro a casa dele, que é o nosso coração, que é o nosso corpo, que é chamado de templo do Espírito Santo. Ele quer que esse templo, esse corpo, esteja em boas condições. Aqui, no texto em que nós estamos observando, o apóstolo Pedro, ele vai falar, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimento, e inveja, e toda sorte de maledicência. Ele está dizendo em outras palavras, limpe a casa. Não permite que isso entre dentro de você e habite dentro de você. Não aceite que essas coisas do mundo, que na verdade são as obras da carne, fica dentro da sua casa. Por que eu disse? Tem pessoas que eles estão impossibilitados de receber bênção do céu, porque a casa está suja. Eu disse aqui na terça-feira passada, cama,
pede, chora, geme e não recebe milagre. Por quê? Porque às vezes a casa está suja, ela está bagunçada, ela não está limpa. Agora, quando, irmãos, quando a casa está limpa, a casa está bela por dentro, o Espírito Santo está na casa, meu irmão, com certeza, pode até que demore, porque às vezes essa demora é pedagógica e Deus está ensinando a gente algumas coisas. Mas de uma coisa eu posso afirmar pela palavra: Deus responde a nossa oração. Casa limpa, vitória na certa. Casa limpa, bênção da parte de Deus. Faxinou a casa, limpou a casa, com certeza vem bênção do alto para as nossas vidas, tá? Então, quando nós vamos aqui, e eu falei um pouco sobre o fato do engano que está aqui, né? Eu falei da malícia e comecei a falar sobre o engano, que é o mesmo dolo. O que é isso, irmão? É a pessoa que não tem um coração verdadeiro. Quem tem um coração cheio de dolo, cheio de engano, ele não tem um coração verdadeiro. O coração dele é um coração mascarado. A vida dele também é mascarada. É pessoa que usa máscara. Você percebe que o apóstolo Pedro, ele fala de duas coisas aqui, bem próximo. Ele fala do engano e do fingimento. Você percebe que as duas palavras estão paralelas aí no texto. Por quê? Porque são coisas parecidas uma com a outra. Quem não tem dolo, o coração dele é verdadeiro. Ele é puro naquilo que fala, ele é puro naquilo que sente, ele é puro na maneira dele portar, ele é puro na conduta, ele é ele de verdade, não tem máscara por trás disso. Você lembra em João no capítulo 1, versículo 42, quando Jesus apareceu no ministério dele, possivelmente com seus 30 anos, ou quase 30 anos de idade, e ele apareceu e já começou a chamar os seus discípulos para estar próximo dele. E lá em Lucas, se eu não estiver enganado, capítulo 1 por aí, diz a palavra do Senhor que Filipe encontrou Jesus, e Filipe era um tipo de crente. Sabe aquele crente que tem fogo dentro dele 24 horas? Sabe aquele crente que ele está sempre falando de Jesus? Filipe conheceu Jesus, é tipo um novo convertido, né? Quando aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Filipe conheceu Jesus e ficou feliz demais da conta. Ele ficou enfogueirado. Ele falou: escuta aqui, eu tenho que comunicar para alguém que nós encontramos o Cristo. Eu tenho que falar para alguém que nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo. Ele correu, encontrou, sabe quem? Encontrou justamente o Natanael, que é o mesmo, o Bartolomeu. Ele encontrou ele, e alegre, feliz demais da conta, diz: Natanael, nós encontramos o Cristo, aquele a quem falava as Escrituras e os profetas. Ele está entre nós. Aí o Natanael ficou feliz demais da conta, ele ficou contente. Mas espera aqui, é verdade mesmo? Estou conjecturando, é verdade mesmo? Ele é de onde? Ele é de Nazaré. Quando falou para ele que ele era de Nazaré, diz a Bíblia que o Natanael ficou: escuta aqui, porventura pode vir coisa boa de Nazaré? Sabe por quê? Porque na verdade Nazaré pertencia ao território dos galileus, ou da Galileia, e o povo tinha uma impressão que da Galileia não vinha profeta. Era impossível surgir profeta da Galileia, muito menos da pequena cidade de Nazaré, que era uma cidadezinha pequena, desleixada, uma vila na verdade. Então ele pensou: não, nunca vai vir profeta de Nazaré, é impossível. Aí o Filipe falou: então você vem e vê. Vem, aqui tem uma lição muito grande, porque quem tem convicção de que Deus está com ele tira a prova dos 9, meu Lázaro. Ele fala: então vem e prova, eu estou falando de algo que é verdadeiro, vem e vê. Aí lá vem o Filipe e o Natanael para encontrar com o Senhor Jesus. E quando vai chegando diante do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus que Jesus, olhando para o Natanael, disse: eis aí o israelita em quem não há
tolo, ele fala aquilo que é verdade, ele fala o que sente, ele é ele de verdade. Interessante que algum dos comentaristas diz que o Senhor Jesus enalteceu o nome de Natanael em duas qualidades. Primeiro, falou que ele não tinha dubiedade de comportamento, ele não era um homem que usava máscara, ele não tinha dolo, não tinha engano, o comportamento dele era um comportamento verdadeiro. Prova disso é que o Senhor Jesus usou a palavra eis aí um israelita. Eis aí um verdadeiro israelita que não há dolo. Quando Jesus disse essas palavras, sabe o que Jesus estava lembrando? Lembra lá no livro do Gênesis, quando o Senhor Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Aí Jesus estava dizendo, escuta aqui, ele não é Jacó, ele é um israelita. Ele é um homem mudado, regenerado, ele não mente, ele não engana, ele não está passando ninguém. Aí o Senhor Jesus enalteceu o nome de Natanael e falou, não tem dolo no coração deste homem. Este homem fala aquilo que ele sente, ele fala aquilo que está dentro do coração dele, e ele saiu dali glorificado. Aí diz a palavra do Senhor que o Natanael ficou assim preocupado. Escuta aqui, de onde o Senhor me conhece? Por que o Senhor me conhece? Ô Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aqui está o Senhor Jesus, o onisciente, ele que conhece passado, presente e futuro. Sabe o que Jesus viu em Natanael? Para alguns dos estudiosos, tem várias vertentes, mas para alguns dos estudiosos, diz que antes dele encontrar com Jesus ali, ele estava debaixo de uma figueira, observando o Pentateuco e aprendendo a palavra do Senhor, porque ele era um homem sedento, ele tinha desejo de conhecer a Deus de verdade. Mas a partir daquele momento, o Senhor glorificou o nome dele na vida de Natanael, porque viu que ele não tinha dolo. Agora, a pergunta é, você lembra da história de Jacó? Você lembra que ele era o quê? Trapaceiro, enganador, ele era um homem mascarado, porque a Bíblia vai dizer isso, ele era um homem mascarado, e ele tentando usurpar a bênção do seu irmão, e conseguiu na verdade, mas tentando usurpar a bênção que estava na mão do seu pai, o que ele fez? Diz a Bíblia que a mãe dele ajudou ele vestiu as roupas de Esaú e colocou pele de carneiro ou de ovelha sobre ele. Sabe para quê? Tentando mascarar. Mas a pergunta é, quem é você? Eu quero chegar aqui, quem é você? Você é Jacó? Ou você é Israel? Você é Jacó ou você é Esaú? Você é você mesmo ou tem outra pessoa de trás de você? Você é essa pessoa que alguém vê e vê? Ou você vive de engano, de trapaça, vive dando dolo nas pessoas em um engano? Quem é você? Isso aqui, meus irmãos, é forte. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Sabe de onde é a procedência do dolo, do engano? Vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo de número 3. A procedência. Para a gente aprender um pouquinho aqui sobre estas verdades aqui. Da onde que surgiu esse negócio de engano, de dolo? Gênesis capítulo 3. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. O diabo, ele tem um desejo, e a missão do diabo é tatuar a característica dele nos seres humanos. Isto é, do jeito que ele é, ele quer que as pessoas sejam também. Ele está procurando discípulo. O que é um discípulo? É aquele que imita, aquele que está junto. É aquele que faz o que o líder manda. Então o diabo, ele está procurando pessoas em quem ele pode tatuar nessas pessoas a vida que ele leva. Primeiro, o diabo vive de engano. Capítulo 3 do Gênesis. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O que é que eu vejo aqui? Sabe o que é que eu vejo? Primeiro, quem foi que falou com a mulher? A serpente. Mas quem usou a serpente? Quer dizer que o diabo estava mascarado. Não é verdade? Ele tinha máscara. Ele teve que usar a serpente para falar com a mulher. Ele usou máscara. Ele usou, na verdade, o disfarce. Naturalmente, a gente entende aqui pelo texto que esta é e sempre foi uma característica do diabo.
usar o engano, usar o dolo, usar a mentira para poder fazer as pessoas cair e ser um seguidor dele. Então, olha para cá. Toda vez que você usa o engano, toda vez que uma pessoa usa o engano, ele está imitando o próprio diabo. Em qualquer aspecto da vida, você usou isso. Porque, na verdade, parece que tem hora que se a gente enganar, a gente ganha. Não é? Tem hora que se você enganar, você vai ganhar com isso. Pensa. Você pensa que ganha. Parece que você vai lucrar com... Não, mas, irmão, lembra lá do fato de Ananias e Safira? Eles pensaram, não, vamos chegar lá, vamos falar para o apóstolo Pedro que nós vendemos a propriedade por tanto, enquanto que na verdade era outro tanto. Só que aí entra um detalhe muito interessante. Eu quero chegar lá. Eis a diferença das pessoas. Você ou alguém pode pensar que engana. Pode pensar que vai viver numa vida de engano. Mas Deus não deixa isso para sempre. Deus não permite isso para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vai acontecer. A verdade vai vir à tona. Porque na verdade existem pessoas que eles pensam que não, vamos jogar um tapete por cima disso. Vamos esconder isso por aí, que logo esquece. Sim, o homem esquece, mas o Senhor dos Exércitos nunca esquece, porque Ele tem o comando de todas as coisas na sua mão. O homem esquece. Só que eu vou dizer outra coisa para você, é que existe outro lado também. Vou contar para você uma história que está registrado em 1 Reis, capítulo 14, se você quiser conferir lá. Diz a Bíblia de um homem por nome de Jeroboão. Jeroboão era o rei de Israel. E ele foi um homem que Deus entregou na mão dele as 10 tribos do norte, é isso, né? As 10 tribos. Colocou na mão de Jeroboão. Jeroboão não foi um homem fiel a Deus como devia ser. Jeroboão fez muitas coisas erradas. Jeroboão com medo de perder porque aqui é um grande problema, irmão. Tem gente que tem medo de perder e fica fazendo promoção aí com gente que às vezes não merece promoção. Tem pessoas por aí, no nosso meio, no geral aí, que ele tem medo de perder as pessoas, ele começa a fazer promoção fora da vontade de Deus. O Jeroboão era um tipo de gente assim, ele tinha medo de perder o povo, ele tinha medo de fazer do povo não seguir ele. Ele começou a fazer promoção que não devia. Olha o que ele fez no capítulo 12, 1 Reis, no versículo 27. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, porque ele não era de Jerusalém, ele era das 10 tribos, então ele estava em Samaria, então ele ficou com medo de perder o povo. O que ele fez? E o seu coração se tornar para o seu Senhor, Roboão, rei de Judá, eles me mataram, não é assim, é o versículo 31. Jeroboão fez casa nos altos, olha aqui, e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fosse dos filhos de Levi. Ele ficou com medo de perder o povo. Aí ele começou em outras palavras, ele começou a chamar pastores. Ele foi levantando pastor, levanta pastor daqui, levanta pastor da acolá, levanta gente dali, que não eram pessoas escolhidas por Deus, medo de perder. Esse Jeroboão aqui fez muita coisa errada que não devia ter feito. Aí quando você vai para o capítulo 14 de 1º livro dos Reis, você vê o Jeroboão numa situação muito complicada. Qual era a situação dele? Sabe qual que era? É que ele tinha um filho, e esse filho dele adoeceu. Estava doente numa forma grave, que poderia morrer a qualquer momento. Sabe o que ele fez? Ele chamou a mulher dele, olha aqui, ele chamou a mulher dele e disse: mulher, disfarça-te, ou seja, usa o engano, usa o dolo e vai até no profeta Aías, que estava em Siló, se eu não estiver enganado, vai até no profeta Aías
e leva para ele pão, leva para ele mel, leva para ele algumas coisinhas e procura ele se o meu filho, se o nosso filho vai viver. Primeiro erro, segundo alguns teólogos, primeiro, isso não era presente para dar para profeta, se dava coisas melhores. Ele errou em levar mel, ele errou em levar pão, porque isso não era presente de profeta. Profeta merecia coisa muito melhor do que isso. Isso era presente, sabe de quê? De um trabalhador comum a qualquer por aí. Mas como eles eram mesquinhos, como eles eram pão duro, e só olhava para dentro dos seus próprios umbigos, levou pão, levou mel e coisas poucas. E sabe o que acontece? É que a mulher de Jeroboão, eu fico vendo tanto que Deus é bom, irmão, que Deus ele é fiel na vida dos teus filhos e dos teus escolhidos. Quando a mulher saiu para ir ao encontro de Siló, do profeta Aías, lá em Siló, sabe o que diz a palavra do Senhor? Sabe o que diz? Diz que o Espírito do Senhor foi lá no quarto em que estava o profeta Aías, e Aías estava velho, adiantado de idade, e ele estava cego, ele não podia ver, e o rei Jeroboão sabia muito bem disso, e ele sabia que ele estava cego, ele sabia que ele estava doente, ele sabia que ele já era um homem já fraquinho, mas ele sabia que a vida do profeta Aías era uma vida pautada na presença de Deus todo momento. Mas ele pensou, o profeta não vê, o profeta não está enxergando, o profeta está fraquinho, o profeta já está quase morrendo, mas o profeta é o homem de Deus, porque tem gente que é assim, irmão. Ele sabe que você é uma mulher de Deus, ele sabe que você fala a verdade, mas só vai procurar você quando é tudo errado. Antes não te reconhece como uma pessoa de Deus, só quer a bênção, só quer o Deus a bênção, mas não quer Deus da bênção. Era o Jeroboão, era assim. Então a mulher do Jeroboão saiu em direção à casa do profeta Aías. Sabe o que acontece? Eu acho lindo isso aqui. Sabe o que acontece? É que antes dela chegar lá, o Espírito do Senhor entrou lá dentro da casa onde estava o profeta Aías. O Espírito do Senhor foi lá no quarto onde estava o profeta Aías. Diz, Aías, a mulher de Jeroboão está vindo aí, e ela está vindo disfarçada. E ela quer saber se o menino vai viver ou se o menino vai morrer. Mas escuta, quando ela chegar, eu vou colocar a palavra na sua boca. E lá vem a mulher do Jeroboão, toda maquiada, toda disfarçada, pensando que ia enganar o homem de Deus, pensando que ia enganar o profeta. Quando ela vai chegando na cidadezinha, por nome de Siló, em que ela chega da porta da casa do profeta Aías, o profeta Aías diz, entra mulher de Jeroboão, porque eu tenho duras novas para falar para você aqui hoje. Sabe o que é? Pensou que enganava, mas não engana, porque Deus conhece todas as coisas da terra. Irmãos, por que o ser humano tem essa tendência de querer enganar? Já parou para pensar? Quer ver que tem uma tendência? Teu filho tem 3 anos. 3 anos. Ele faz uma arte. Você procura quem foi? Não sei. É assim ou não é? Se tiver 2 meninos, quem fez a arte? Eles apontam tudo numa hora só. Foi ele. Está no sangue. Isso é o vírus. É um vírus que a gente tem dentro de nós. De querer enganar. De querer colocar máscara. Mas só que tem uma coisa, Deus vê além das máscaras. Deus vê além do pelo da ovelha, do cabrito ou do bode que está sobre o Jacó. Deus vê além de todas as coisas. Então eu estou dizendo esta palavra aqui, porque Deus quer que a gente faça uma faxina na nossa casa. Deus quer que a gente limpe a nossa casa. Deus quer que quando você vai dobrar os teus joelhos na tua casa, na tua igreja, onde você estiver, o Senhor olha para você e diz o mesmo. Eis aí uma mulher que não tem dolo. Eis aí um homem que não tem dolo. Ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é de uma só palavra. É isso que Deus está querendo de mim e de você também aqui nesta noite. Quem é você? Quem somos nós? Quem que a gente é na verdade? Será que quando a gente anda na rua da cidade, será que quando a gente está andando pelas ruas da cidade, o povo vai dizer que aquele lá é o pastor Cleidivano, lá dentro de casa eu sou esse pastor Cleidivano?
Quando você anda na sua casa, homem, as pessoas veem você como um bom marido, e você é um bom marido. Uma boa esposa, e você é uma boa esposa. Ou vive de máscara, ou vive de aparência. Quem é você? Irmãos, Deus, Ele quer uma coisa de nós. Sabe o que é? Regeneração. O que é regeneração? É uma mudança de vida que nasce de dentro para fora. Você tem que regenerar. Foi o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Tem que nascer de novo. Tem que deixar a roupa velha e vestir uma roupa nova. As roupas da justiça, a roupa da purificação, a roupa da santidade, a roupa que não há dolo, mas é um homem e uma mulher que não tem dolo. É uma roupa só que você tem que usar. Estou falando espiritualmente aqui dentro desse contexto. Quem somos nós? Será que aquilo que a gente prega condiz com aquilo que a gente vive? Isso é tão sério. Isso é tão grave. Isso é tão dolorido. Aquilo que prego, eu vivo. Aquilo que ensino, eu vivo. A gente tem que, eu vi alguém dizendo uma expressão tão linda há poucos dias. Achei tão lindo. A gente tem que ser escravo do dom. Nós temos que ser escravo da regeneração, da transformação. A gente tem que viver isso. A gente tem que viver a palavra de Deus para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado nas nossas vidas. Quando alguém olhar para você como uma mulher, não vai ver simplesmente uma mulher, não. Quando olhar para você, não vai ver simplesmente um homem, não. Vai ver em você um homem de Deus e uma mulher de Deus. Até porque, irmãos, o diabo ele fica louco da cabeça, maluco, perplexo, quando ele vê um crente, um homem, uma mulher, limpando a casa espiritual dele. Quando o diabo vê um homem, uma mulher lutando para limpar esta casa, espiritualmente falando, ele fica maluco, aí ele vai jogar pedra, ele vai jogar tanta coisa. Mas escuta aqui, você tem que ser você. Nem que custe um preço caro para você. Nem que você vai ter que sofrer demais. Mas luta para esse mal. Se tiver em você, se existir, luta para que isso saia de você, que é o engano, que é o fingimento. Por exemplo, essa palavra fingimento, que está aqui, né? Que devemos deixar esse fingimento. Você já viu os atores? Os atores. Eles fazem esse papel. Né? Eles têm esse dever, né, Nadilson, de fazer esse papel. De quê? Eles interpretam um personagem que eles não é. Nós tivemos aqui a peça lá dos irmãos, do João e da Marta. Eles interpretaram um papel que não é eles. É um ator, né? Está ali só apresentando. Mas na vida real, isso falando na vida real das pessoas, o fingimento é isso. É alguém viver uma vida que não é ele. Aquilo não é ele. Ele vive. Por que Jesus questionou demais os hipócritas e os fariseus? Jesus falou uma palavra tão dura para aquele povo. Você lembra? Sepulcro caiado. Bonito por fora, podre por dentro. Por quê? Porque eles viviam de aparência. Eles eram pessoas fingidas, irmãos. Eu sei que eu estou falando isso aqui. E talvez tem gente que fala assim, mas que jeito que a gente vai conseguir isso, pastor? Consegue? Se está aqui é porque é para a gente conseguir. Consegue? Consegue? Então não podia estar aqui? Pastor, mas está vivendo uns dias que não dá não, pastor, se não tiver um pouquinho de mentira, nem que seja um bolinho assim. Eu nunca vi mentirinha, eu nunca vi mentirona, tem mentira. Tudo é mentira. Por quanto você comprou? Por tanto. É bom?
bom não? Não, não é bom não. Eu comprei, mas esse negócio tem um problema aí, ó. Tem um problema. Ixi. Nesse mundo capitalista que nós estamos vivendo, perder dinheiro, Deus me livre. Eu perder dinheiro? Jamais. Não posso perder dinheiro. Sim. Tem gente que não perde dinheiro, mas perde a salvação. Tem gente que nunca leva prejuízo, quem sabe, para ser verdadeiro, mas perde a salvação. Perder, meus irmãos, a gente perde. A gente sempre vai perder. Mas essa vida aqui é de percas. Tem percas que são irreparáveis. Uma morte de alguém, um parente, alguém da sua família que você amava, perde. O que a gente nunca pode perder é a salvação, porque esta é eterna. E essa eu não posso abrir mão dela. Então, deixa, pois, a malícia, deixa o engano e deixa também os fingimentos. Agora, para encerrar aqui, a inveja. O que é inveja, irmãos? Esse aqui é um tem tão sério. A inveja é o espírito que deseja não somente o que é dos outros, mas, olha aqui, mas se entristece pelo fato do outro possuir algo. Esse é o invejoso, de carteirinha. Esse é triste. O invejoso, ele é o seguinte, ele não deseja aquilo que é seu. Você tem um carro? Você tem um carro. Tá, você vai no seu carro feliz. O invejoso não deseja o seu carro, não. Sabe o que ele quer? Ele quer que você bate o seu carro e acaba com o seu carro. Isso é o invejoso. Esse é o invejoso verdadeiro. Ele não deseja aquilo que você tem mais do que isso. Ele quer que você se arrebenta. Ele não deseja a sua empresa, não. Ele quer que você quebra e vai para o pó. Vai mendigar. Isso é um invejoso. Irmão, isso é sério. Deus, a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Se alguém quiser ler, será bom. Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao versículo de número 19. Quem lê, por favor? Provérbios 6, do 16 ao 19. Lê, por favor. Pés que se apressa para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Aqui, o Senhor está falando aqui também, o sábio Salomão, da maledicência, que é o mesmo a calúnia, a difamação. Provérbios 6 fala sobre isso. Esses males, aqui registrados, diz a Bíblia que Deus abomina. Abomina. Irmãos, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando o seguinte, a gente olha muito para criança, né? As crianças, elas têm assim como eu posso dizer? Uma tendência de querer o que é dos outros. Por aí dá para perceber o quanto que o vírus do pecado é forte, Nadilson. O quanto é forte, Vanildo. Percebe sim. Quem foi que falou para a criança que o brinquedo é do ar, ele não deve mexer? Não, se ele chega aqui, ele já quer tomar o brinquedo do ar e ficar com o brinquedo dele. Esse mal precisa ser trabalhado. Eu penso, pastor Moraes, que a nós, seres humanos, nós temos tudo isso dentro de nós. Esses males, nós temos isso tudo dentro de nós. Inveja, o dolo, fingimento, o engano, a trapaça. Sabe o que é que não pode acontecer? Deixar isso desenvolver dentro de nós. Deixar isso desenvolver. E por isso você deve fazer o quê? Sempre em constante oração. E pedindo, Deus, me livra disso. Arranca isso de mim. Não deixa isso desenvolver em mim. Elimina-me desse mal, Deus. Olhe para cá. Já vou resumir.
Você já fez pergunta para Deus? Isso aqui é sério. Você já fez pergunta para Deus? Deus, por que eu não alcancei isso ainda? Você já procurou Deus? Você já dobrou o seu joelho e foi falar com Deus? Falou, Deus, por que eu não alcancei isso ainda? Por que eu não consegui isso ainda? Talvez é um desejo de alcançar um negócio financeiro. Talvez, quem sabe, é um desejo de alcançar alguma coisa na vida profissional. Aí, você percebe que você está patinando, e não sai do lugar. Você já procurou Deus o porquê? Você já foi para orar para Deus, me revela o que é que precisa. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque possivelmente tem pessoas que estão precisando de botar a boca lá no pó. Falar, Deus, por que eu não alcancei isso ainda? Isso é uma prova que o Senhor quer me ensinar, é porque o meu coração ainda não está limpo à altura que precisa estar. As crianças cantam o hino aí tão engraçado, limpa o meu coração, limpa o meu coração. Tira o quê? Maldade. Vá limpando, Senhor, irmão, o Espírito, escuta o que eu vou te falar, o Espírito Santo, Senhor, Ele respeita você. Ele te respeita diante das suas decisões que você toma na vida. Até porque alguém disse, uma boa ilustração, que alguém pintou um quadro de uma casa. E o quadro ficou muito bonito, ficou muito lindo. Só que aquele pintor não colocou a fechadura, a chave, do lado de fora. A criança chegou e disse, pai, mas está tudo bonito, mas a chave não tem fechadura do lado de fora. Aí o pai disse, não, assim, isso aí é o ser humano. A chave está do lado de dentro. É eu que abro a porta do meu coração e dou legalidade para o Espírito Santo entrar e mudar o que precisa mudar dentro da minha casa, dentro da minha vida espiritual. A única casa que só abre de dentro para fora é essa, é você. Aí se você nunca aceita abrir, de fato, o Espírito Santo vem. O que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato do lado de fora. É que nas outras igrejas, sempre você vê o Senhor Jesus ali, ceando junto com eles, mas nessa não, lá de fora. É que eles trancaram a porta e não deixaram Jesus entrar. Não adianta nada a gente vir aqui sapatear e pular e tudo, e a vida está bagunçada. Não vai resolver nada não. Não adianta nada a gente vir aqui, como se diz por aí, ficar no reteté, porque essa palavra não é correta para a igreja, tá? Não é a palavra correta. Essa palavra, algumas das pessoas dizem que ela originou de um certo país aí, que era de um centro de macumba, de um negócio do cão lá. Não é a palavra que se usa dentro da igreja. Mas alguém diz, não, eu estou no mistério, eu estou no puro, mas a vida por dentro está trancada. O Espírito Santo quer entrar e não muda. Você quer ser um vitorioso? Você quer conquistar coisas grandes? Você quer conquistar terras? Você quer conquistar espaço? Você quer conquistar nesta vida? Escuta aqui o que eu estou te falando. Deixa o Espírito Santo entrar lá dentro. Ele vai arrancar o fingimento. Ele vai arrancar o dolo. Ele vai arrancar a maledicência. Ele vai limpar a sua casa. Ele vai mobiliar a sua vida. Aí a casa será só dele. Você vai entender que bênção Deus tem. Milagre Deus tem. Vida nova Deus tem. Transformação Deus tem. Regeneração Deus tem. Mudança de vida Deus tem, mas enquanto eu me agarrar aqui e dizer, aqui não, Deus também vai dizer também, aqui não. Sabe que existe pessoas que ficam pegando queda de braço com Deus? Já ouvi alguém dizendo, eu levei Deus no canto da parede. Bicho trouxa, em pensar uma coisa dessa, meu Deus do céu. Eu levei Deus, eu peguei Deus para o colarinho e falei, Deus, senta aqui porque o Senhor vai me ouvir. Isso é uma loucura do homem. Isso é uma doidice. Você quer um caminho excelente para chegar diante dele? Diz a Bíblia que Jesus contou uma parábola, 2 homens subiram o templo para orar. Um, publicano, e o outro era o quê?
fariseu. Eles foram falar com Deus. O fariseu chegou e disse: Senhor, eu sou um homem diferente dos demais por aí, Senhor. Dou o dízimo, faço os meus jejuns, ó Deus. Eu sou um homem melhor, não sou como esse que está aí, não, Deus. Eu sou melhor, sou diferente. Diz a Bíblia que entra o publicano, um homem desprezado pela sociedade, que era mal visto pelos fariseus e pelos judeus. Era um homem rejeitado. Diz a Bíblia que ele entrou, não teve coragem nem de olhar para cima, mas batia a mão no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Sabe o que é? Alguém que abriu a porta do coração e falou: entra. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo sair do engano, do fingimento, do dolo. Eu não consigo abrir a porta do seu coração. Irmão, para a gente ser justificado, sabe quando? É quando a gente reconhece que precisa do Senhor todo momento da vida. Lembra do Zaqueu? Quem era outro publicano? Ignorado na cidade, não recebia visita, as pessoas não visitavam, as pessoas olhavam para o Zaqueu como um homem mau, que não tinha amor pelas pessoas. Só que um dia ele abriu a porta do seu coração e falou: eu vou ver ele pelo menos de longe, eu vou chegar perto dele, nem que seja em cima de uma árvore. Ele correu e subiu na árvore, e lá vem Jesus andando nos passos serenos da cidade de Jericó. De repente, Zaqueu está em cima de uma árvore. Jesus para e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero entrar na tua casa. O que é que Jesus viu? Jesus viu uma porta aberta para ele entrar e para ele mudar. Meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo essa palavra, escuta, abre a porta do teu coração e você verá que Deus vai fazer mudança na sua vida e vai ser uma transformação que o povo vai encabular. Isso aqui é uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Alguém vai olhar para você e vai alegrar e dizer: por que aconteceu isso? Porque entregou o coração de todo para o Senhor Jesus Cristo. Jesus entrou, limpou, rogou tudo e Deus abençoou de uma forma soberana na terra dos viventes. A gente tem que entender esses mistérios, irmãos. A gente tem que compreender que Deus, Ele é o abençoador. Deus, Ele é o provedor, irmãos. Nunca se houve uma época de que está difícil de ser crente, com tanta coisa ruim, com tanta porta ruim que se abre para a gente entrar, com tanta porta que não devíamos entrar, que se abre todos os dias diante da gente. Mas quem tem um coração sensível à voz de Deus, quem tem uma transformação dentro de si, essa pessoa, ele não entra em qualquer porta, não. Ele para. Já viu o sinaleiro? Quando você está aprendendo, sobre a questão do semáforo, pare, pense, continue. A placa da sinalização da rodovia, quando você vai fazer outra passagem e você está com medo, a placa diz: na dúvida, não ultrapasse. O que é isso? Isso é sensibilidade, irmão. É você ser sensível à voz de Deus. Então, o texto aqui resume isso aqui, ó. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Agora, aqui que está o segredo. Por ele crescerdes para a salvação, agora que já provaste que o Senhor é bom. Depois que você faz isso, diz a Bíblia que a gente cresce. Tem gente que é sempre raquítico. Você já viu que tem gente que não cresce. Espiritualmente falando, tá? Talvez vai olhar para o Edilson e pensar que eu estou falando do Edilson. Não estou falando de Edilson, não. Estou falando espiritualmente. Que ele não cresce. Ele não consegue crescer. Ele não dá conta de crescer. Por que não? Irmão, está aqui o problema. Não cresce porque tem isso aqui dentro dele. Tem inveja, tem maledicência, tem engano, tem fingimento, tem tudo isso aqui. Não cresce. Quando você abandona tudo, deixa tudo, aí você deseja as coisas espirituais da sua vida, você vai ver que tudo será diferente.
que a sua vida não será a mesma, tá? Quero deixar aqui esta palavra para você nesta noite. Que você medite nesta palavra, que nós possamos meditar nesta palavra. Por quê? Porque a gente que prega, a gente acaba apanhando sozinho em casa, quando está se estudando, tá? E que todos nós possamos parar e pensar, que jeito que eu estou com relação à malícia? Como é que eu estou com relação ao engano? Como é que eu estou com relação ao fingimento, usar máscara? E com relação à maledicência, porque a maledicência é quando alguém diz de tudo e de todos. É quando tem esse mal. Diz de tudo e de todos. Fala até, pelo amor de Deus. Fala de todo mundo. Me desculpa a expressão. Se passa um cachorro na frente dele, tem que falar mal do andar do cachorro. Que cachorro que anda feio. Costumou falar. É um hábito. Se passa um carro vermelho lá. Um carro feio. Você já viu que tem... É um hábito. Se passa um avião. Que avião que tem um barulho esquisito, feio. Irmão, cria um hábito. Tão grande dentro das pessoas. Isso é maledicência. Bota o defeito em tudo que se faz. Eu lembro, pastor João, pastor Oscar, que falou aqui de uma construção que ia fazer. Ele estava fazendo duas construções, isso aqui é uma ilustração, né? Fazendo duas construções. Uma era a construção de dar o palpite, e a outra era a construção que não podia dar palpite. Duas. Aí chegava alguém lá, para dar palpite na construção que não podia dar palpite. Pastor, será que podia fazer isso? Não, pera aqui. Você quer dar palpite? É naquela construção de lá. Vai lá e dá palpite. Nessa aqui não. Vou fazer do meu jeito. E vai. Chegava outro para dar palpite. Não, aqui não. Dá palpite naquela lá. Lá você pode mandar fazer do jeito que você quiser fazer. E vai fazer. E vai. E vai. Todo mundo chegava e jogava para outra. Terminou o tempo bonito. Sabe a outra construção do palpite? Nunca fez. Tá para fazer até hoje. O terreno não serve. O pedreiro não serve. Nada serve. Está tudo parado até hoje. Acostumou em falar das pessoas. Isso é sério, né? Mas vamos tomar cuidado com esse bichinho. Diz a Bíblia que a nossa língua põe fogo no mundo. Guarda isso aí, tá? Deus abençoe.